Então, pessoal, boa tarde. A gente tem aqui um pouco dos alunos presenciais, né? O pessoal não conectou ainda, tem o Alan conectado, mas a gente já vai começando, que já está passando uns 10 minutinhos aí do nosso horário. Então, hoje, quem vai dar essa aula é a doutora Gabriele Zanirati, né? Ela é pós-doutoranda aqui do Instituto do Cérebro, pesquisadora do Instituto, vinculada ao programa de pós-graduação em Pediatria e Saúde da Criança, e ela vai nos apresentar essas técnicas, então, de migração e adesão celular, que são técnicas que nós utilizamos em alguns trabalhos aí nos últimos anos, e são técnicas muito interessantes que mostram um comportamento celular, mostram uma ideia bem de estratégia de fenótipo, né? Porque às vezes a gente fica só no molecular, né? No que a célula está respondendo, mas no como que ela está se comportando, existem algumas lacunas aí, e essas metodologias direcionam bem, assim, alguns resultados como sugestão de alteração nesses processos, e são processos muito importantes, particularmente, né, na formação do cérebro, são processos extremamente importantes, migração e adesão celular. Por exemplo, em estudo de tratamentos para o câncer, são marcadores importantes, né? Marcador em relação à capacidade migratória, capacidade de invasão daquelas células, né, daqueles tecidos, a capacidade que ela tem de migrar. Então, são processos bem bacanas. E a própria epilepsia temporal, né, tu tem uma neurogênese pontual, né, pós-crise convulsiva, e estudar esses mecanismos em nível celular também são umas comunicações, umas transições bem particulares e bem interessantes. Então, a Gabi vai tocar ficha, eu só vou primeiro eu vou compartilhar e depois deixar tudo certinho aqui. A gente está gravando, de qualquer forma, aí, e a gente abre aqui. Certo? Beleza, só que daí aqui eu coloco duplicar, porque senão a gravação fica aquelas duas telinhas, assim, a gravação fica assim, ó, com a nossa quadradinho aqui e com as telas aqui. Gabi, tu quer sentar aqui que eu acho melhor? E aí, não tem que aceitar ninguém, o link o pessoal vai entrando ali, tá? Eu vou trocar aqui, vou sentar aqui desse lado para não atrapalhar. Deixa assim? Tu sabe. Assim não vai aparecer a tua face, né, na gravação. Eu acho que deixa a tua janelinha ali, daí depois se atrapalhar o slide, tu dá uma puxadinha nela. Vou mostrar? Tu tá atuando. Aí, ó. Então tá, pessoal, boa tarde para todos, né? Todos que estão presentes e online aqui, a gente já se conhece. Então, agradeço o convite, né, do professor Daniel para ministrar essa aula hoje. Então, como ele falou, eu sou pós-doc aqui do INSEE, né? Sou do Laboratório de Neurociências. E vou falar para vocês um pouquinho hoje, então, sobre as ferramentas de adesão, migração e análises de imagem. Tá gravando, tá? Tá. Então, iniciando, né, sobre os tipos de cultura celular, nós temos, então, dois tipos, né, principais, que é a cultura primária, que a cultura, então, ela é uma cultura heterogênea, ela é obtida de um fragmento de tecido, e ela mantém, então, as características de origem desse tecido que ela é derivada. Né? Então, alguns exemplos comuns, como fibroblastos de pele, células troncomesenquimais de tecido do cordão umbilical e da medula óssea. E o outro tipo que a gente pode trabalhar é a linhagem celular. Né? Essa linhagem celular, ela é inicialmente derivada de uma cultura primária,
só que elas sofrem consecutivas mutações. E isso faz com que elas se tornem imortalizadas, né, como a gente chama. Então, elas têm uma alta capacidade de proliferação e elas se multiplicam por tempo indeterminado. Então, alguns exemplos conhecidos, né, que inclusive a gente trabalha aqui também no INSERE, que é a Vero, que é derivada de rim de macaco, a 3T3, que é derivada de camundongo, de embrião, né, de camundongo, e a BV2, que é microglia, e o glioblastoma, que é um tipo de tumor maligno cerebral. Então, entre os tipos celulares, nós temos duas características distintas, né, das células, que são as células aderentes e as células não aderentes. As células aderentes, elas são originadas a partir de tecidos dependentes de ancoragem, então, para se proliferar e para sobreviver, né? Então, essas células, elas dependem da atração pelas garrafas, pelas placas de cultura, né? Geralmente tem uma carga negativa, ou então a gente usa um coating, né? Que acaba atraindo essas células para a aderência. Ela forma, então, uma monocamada celular, como a gente pode ver aqui na imagem, né? Um tapete, então, que está bem confluente essa imagem de célula tropomesenquimal de tecido adiposo. E são geralmente células de tecidos epiteliais, né? Então, elas precisam dessa interação célula-célula, né? E as células não aderentes, ao contrário das aderentes, então, elas não precisam se aderir a superfície nenhuma para sobreviver e para proliferar, né? Então, elas são cultivadas em suspensão no meio. Elas são geralmente células hematopoéticas ou algumas linhagens transformadas, né? Diferenciadas. E tecidos tumorais também, tem alguns tipos que são não aderentes, tipo essa linhagem aqui que eu trouxe, a K562, né, que é a eritroleucemia. Então, a gente pode ver todas essas bolinhas aqui, elas estão suspensas no meio, né, então elas não precisam se aderir. Então, como eu falei antes, essas células, né, que precisam de adesão, elas precisam de uma superfície de contato com uma carga negativa, né, que é para atrair. Então, a gente tem uma produção de proteínas, essa adesão, essa carga negativa vai fazer com que haja produção de proteínas de adesão e proteoglicanos, que vai dar início, então, ao processo de adesão celular à superfície da garrafa, e é a matriz celular, extracelular, que vai interagir com essa carga negativa e vai fazer com que essas células se liguem, então, à matriz por receptores específicos, tá? A matriz celular, então, quando ela se torna negativa, a gente fala que é um tipo de marcador de apoptose, porque é quando as células se soltam da garrafa, né? Então, elas estão mortas já, quando elas não estão mais aderidas. E aqui, ensaio de adesão celular. Então, a gente precisa, primeiro, padronizar o número de células que vão ser cultivadas, né? E o tempo necessário para adesão dessas células na superfície. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho que foi feito aqui no laboratório, né? Da Fabiana Viola. Ela fez o mestrado aqui com a gente. Ela é uma oncologista. E a gente trabalhou, então, com a linhagem celular do glioblastoma, né? Que é o tumor maligno cerebral, e a gente avaliou, então, o tropismo e a ação do Zika vírus nessa linhagem de glioblastoma, né? Então, o Zika vírus, como foi relatado, então, ele infecta e mata as células neurais, né? Provocando a microcefalia e malformações, e houve alguns relatos, então, de que esse mecanismo poderia ser direcionado ao combate de tumores cerebrais, né? Já que ele infecta e mata essas células. Então, a gente avaliou o dano, né, das células tumorais, a redução do potencial de adesão, redução do potencial de migração e alterações moleculares no trabalho da Fabiana, né? Eu vou trazer aqui para vocês os protocolos que nós fizemos de adesão e de migração celular.
Então, o ensaio de adesão, né, a gente fez a exposição dessas células, então, desses glioblastomas a 3 diferentes diluições do Zika vírus. Depois, essas células foram tripsinizadas e cultivadas, então, em uma placa de 96 poços. Foi feita, então, a densidade celular de 1 vezes 10 na 4. E depois elas foram fixadas, então, por 10 minutos. Foi acrescentado o cristal violeta. Depois o corante é retirado e é acrescentado ácido acético. E essa leitura de absorvância, então, é feita pelo leitor de placa, tá? Então, aqui é o resultado que a gente teve, né, desse ensaio de adesão nesse trabalho. Então, a gente viu que a exposição do Zika vírus aumentou o potencial de adesão dessas linhagens no glioblastoma, né? Então, a Vero seria o nosso controle, nossa célula controle, né? Aqui na barra cinza. O azul, então, é a U38, que é uma linhagem de glioblastoma, e a vermelhinha aqui é o 251, que também é outra linhagem de glioblastoma, né? Então, a gente viu que por 2 horas, então, de contato com o vírus, teve um aumento do potencial de adesão dessas células. Então, dentro de outros processos biológicos normais, né, a migração celular ela é muito importante para o desenvolvimento embrionário e para a cicatrização de feridas também, dentre diversos outros exemplos, mas eu trouxe esses dois. Então, ela depende da movimentação organizada e direcionada dessas células, né, para regiões específicas. Então, a falta ou a migração inadequada dessas células acabam afetando esse desenvolvimento, né? E pode causar algumas anomalias também, como as cicatrizações efeituosas. Um exemplo que eu trouxe, né, do importante papel, então, da investigação do processo de migração celular são processos tumorais, né? Então, é importante investigar esses mecanismos para o melhor entendimento de metástase, por exemplo, infiltração tecidual, né? Então, é importante caracterizar a capacidade migratória de algumas linhagens celulares, né? Por isso que a gente avaliou, então, nesse trabalho. Então, a gente também fez a exposição das células por 2 horas, né? A gente tripsinizou e cultivou essas células em placas de 24 poços, não de 96, como foi feita na adesão. Aqui foi uma placa com pocinho um pouquinho maior para migração. Foi feita a densidade também, 2 vezes 10 na 4. Aqui a gente utilizou um soro reduzido. E a gente fez, então, uma marcação inferior na placa, né? E depois uma fenda para avaliar, então, a capacidade migratória. Então, a gente fez 3 capturas, né? Uma no tempo 0, que foi em seguida da infecção, 12 horas e 24 horas após o contato, né? Foram feitas, então, 10 capturas por poço. Então, aqui, como é que é feito, né, o ensaio de migração? Então, pode-se usar placas de 12 ou 24 poços, marcar as placas na parte inferior externa, com 2 retas paralelas, com distância de 2 milímetros, né? Então, a gente faz um risco com caneta mesmo, usando uma régua, né? A gente vira a placa de cabeça para baixo e vai fazendo com uma caneta permanente. Então, essas retas paralelas com 2 milímetros de distância, né? Então, a gente vai mantendo as células, né? Até que atinjam mais ou menos 70% de confluência. A gente retira o poço, o meio de cultivo do poço, e adiciona o PBS. E aí, com o PBS, a gente faz uma fenda na célula, tipo um risco na célula com uma pipeta de 200 microlitros, né? Então, a gente vai fazendo esses risquinhos assim, ó, pocinho por pocinho, né? Na vertical. A gente vai lesionando a célula mesmo, abrindo como se fosse um feixe, né? Uma fenda nessas células. Né? Então, depois que a gente faz essa fenda, a gente acrescenta os tratamentos, né? Então, se tiver tratamento e tal. Daí a gente vai fazendo nossa curva de
de tempo, né? Nossa curva temporal, para capturando as imagens. No microscópio invertido, a gente utilizou o IVUS aqui. E o ponto de intersecção, então, formado entre os riscos, é o local que a gente vai focar no microscópio para fazer a captura das imagens, né? Então, é bem nesse círculozinho aqui que a gente vai focar. E a análise das imagens, então, ela pode ser feita através do Photoshop ou de um software específico para análise. A gente utilizou o Image Pro Plus. De cada imagem, então, a gente fez 10 medidas da largura total da fenda, tá? E a média dessas medidas, então, é o que vai corresponder à largura da fenda de cada imagem, tá? Então, o espaço migrado das células é determinado pela média obtida de cada imagem. Então, aqui eu trouxe um exemplo de cada tempo, né, que a gente capturou as imagens, 0, 12 e 24 horas. Essa é uma linhagem do glioblastoma, né, com a infecção por Zika. E aqui é um exemplo, então, de como a gente fez essa análise no Image Pro, né? Então, a gente fez esses risquinhos, né, que vai contar ali o tamanho de pixels, e aí depois vai fazer, então, foram 10 medidas para cada fenda, e depois, então, tem uma média, né, dessas capturas, que a gente consegue, então, levar para um software de análise estatística, para, então, fazer a análise, né? Então, aqui, esse foi o resultado, né, desse ensaio de migração, e a gente não viu, então, apesar de na imagem parecer que houve, 24 horas depois, uma migração maior, a gente não viu essa alteração do potencial de migração dessas células estatisticamente, né? Não foi significativo estatisticamente. Um outro tipo de ensaio de migração que a gente pode fazer é utilizando insertos celulares, né? Eu trouxe um exemplo aqui, existem vários insertos de vários diâmetros, poros com diâmetros diferentes, né? Maiores, menores, enfim. Eu trouxe esse aqui, que foi um que a gente utilizou, que o Dani utilizou até num dos trabalhos dele, que é uma membrana com poros de 8 micrômetros de diâmetro, né? 8 micrômetros é bem grande, o poro. Então, ela vai permitir a passagem das células para o sítio atrativo. Nesse caso aqui, desse inserto, as células são cultivadas nessa câmara superior, né? E elas são induzidas à migração para a câmara inferior através de um estímulo gerado por concentração de soro, né? Então, abaixo dessa câmara, a gente coloca o meio de cultivo com mais soro, né? Com uma concentração maior de soro, que é para essas células se sentirem atraídas e migrarem por esses poros. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Das células que migraram. Então, elas foram marcadas com rodamina, que é esse marcador vermelho. Então, nesse primeiro quadrante aqui, a gente vê as células que migraram, né? Aqui, as células que não migraram, podem ver que é um tapete ali, né? Tudo isso aqui é célula, só que elas não estão coradas porque elas não passaram pela membrana, não passaram pelos poros. E aqui é a colocalização das duas, né? Então, tem ali as células que não migraram, então as células brancas, né? No campo claro, e as células que migraram, que são as células vermelhas. Então, esse ensaio é muito legal, ele fica muito bonito, né? E aqui é um artigo, então, do grupo, né, do Daniel, que foi feito, então, um ensaio de migração com esse inserto, utilizando a rodamina. Então, aqui foi fibroblasto, né, migração celular de fibroblasto, 24 horas aqui, 48 horas, 72 horas de indução. Então, a gente vê que quanto mais tempo as células permaneceram em contato ali com o inserto, mais elas migraram aqui, né? Bom, uma outra coisa, então, que eu achei interessante trazer, né, para quem está iniciando, então, esse processo de trabalho, né, de experimentos com cultura celular. Para quem já trabalha, então, isso aqui
já é algo de rotina, né? Mas para quem não trabalha, é interessante. Que é a contagem de células em câmara de Neubauer, né? Que a gente faz, então, para avaliar a densidade celular que a gente quer, para fazer qualquer tipo de experimento, né? Então, aqui, essa é a câmara de Neubauer, né? Para quem ainda não trabalhou com ela. Então, ela tem um centro formado por duas câmaras, certo? Vocês já viram o câmara de Neubauer? Já contaram? Eu não cheguei a ver, mas eu já... Isso é bem importante, porque o que a Gabi trouxe até agora são experimentos que a gente precisa fazer muitas vezes, fazem parte de protocolo, de cronograma, de pesquisa. Esse aqui, né, é o feijão com arroz, para tu ter ideia da densidade celular da tua população, né? Quando tu tripsiniza para fazer expansão, tu não precisa contar as células, né? Tu vai numa fração, numa proporção, de uma garrafa pequena, vou botar em 2 grandes, de uma garrafa média, vou botar em 4 garrafas grandes e tal. Depende tem que conhecer o comportamento da tua célula, né, também, se é uma linhagem, se é uma cultura primária. Agora, quando ela vai fazer aqueles experimentos de migração, de adesão, seja lá qual for o experimento, ele tem que saber quanto de célula tem que colocar por poço. E tu pega uma câmerazinha de Neubauer, tu tem a maneira de fazer essa quantificação ali no laboratório. Então, é importante saber usar Neubauer para preparar experimento, para fazer um repique adequado, para preparar se for fazer um congelamento pareado, um congelamento controlado, né? Muitas vezes a gente trabalha no olho mesmo, né? No cheiro, mas quando precisa de número de células, ela tem um nível de assertividade muito grande, né? Então, a Gabi vai mostrar como é que se faz, mas é bem importante saber trabalhar com ela. Então ela tem essas duas câmaras, né, que podem ser utilizadas, e elas são divididas, então, em linhas divididas em quadrantes de dimensões já conhecidas, né? Então, cada região tem 1 milímetro cúbico, né? Então, o fator de correção dela, a gente sabe que é 10⁴. Isso já facilita depois para o cálculo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que a gente faz, né? Então, o azotitripã é um corante de exclusão, né? Então, a gente vai fazer a nossa diluição lá e vai colocar as células ali, junto com o azotitripã, né? Então, as células viáveis, elas possuem a membrana celular íntegra. Então, o corante não vai passar, né? Não vai ser incorporado. E elas são células brancas, então, na hora que tu olha no microscópio, né? E as células inviáveis, então, elas têm a membrana celular corrompida e o corante vai incorporar na membrana. E essas células vão ficar azuis, né? Então, a gente consegue diferenciar as células viáveis das não viáveis através dessa técnica. Então, aqui, né, a gente faz uma diluição das células, né? Por exemplo, 13 ml de células, então, no meio de cultura. A gente faz uma diluição de 10 vezes, que se tu tem um pellet grande, então uma diluição de 10 vezes, às vezes não é suficiente, porque tu vai ter uma população celular muito grande dentro da câmara, tu não vai conseguir contar. Então, às vezes, tu tem que fazer mais de uma diluição, né? Então, tu faz uma diluição inicial de 10 vezes, e depois aqui eu botei um exemplo de 2 vezes, daquela de 10 vezes, entendeu? Então, tu faz uma diluição da diluição. Seria 20 vezes. Isso, então tu vai botar 10 microlitros de células mais 10 microlitros de azotitripã e vai colocar, então, aqui na câmara de Neubauer com muito cuidado, porque a gente bota uma lamínula em cima da câmara de Neubauer, né? E aí tu tem que inserir a célula ali, teus 10 microlitros, bem certinho na câmara, né? Tem que cuidar para ela não extravasar.
Então, aqui as regiões de contagem, né? O sentido da contagem é sempre esse. Então, quadrante 1, 2, 3 e 4, sempre esse sentido de contagem. Nunca de outro jeito, é sempre esse sentido aqui. Então, aqui tem algumas regras, né, de contagem. Por exemplo, eu trouxe duas aqui, tipo grumos, né? Às vezes as células, elas não são bem espalhadas, né? Elas ficam em coloniazinhas. Então, tu conta o número de células no grumo, se tu conseguir ver o número de células, ou então tu considera aquele conjuntinho de célula como uma única célula. E a célula sobre a linha, né? Tem que cuidar, a célula sobre a linha, tu tem que contar só uma vez essa célula. Não dá para contar, tipo, se ela tá entre os dois quadrantes, tu tem que contar uma vez só as células que estão sobre a linha. Entendeu? Então, aqui, contar somente células sobre as linhas superior e direita, que é para não contar na linha inferior esquerda, que é para não repetir entre os quadrantes. Então, aqui um exemplo, né? As células branquinhas são as células viáveis e as células azuis são as células não viáveis, né? Para separar bem, para a gente conseguir contar. Mas iria contar a célula de baixo não é separada por essas linhas? Como é que é? Tipo, se contar ali no 1, se contar embaixo, vai contar de novo no 4? Seria, consideraria contando de novo? Não, se elas estão na mesma linha, Ah, tá. em cima da linha. Tá. Tipo, essa aqui tá em cima da linha ali, né? Uhum. Eu só conta a linha em cima. Conta uma vez só. Tá. Aqui é o cálculo para a gente fazer, então, o número, para a gente saber o número de células, né? A densidade de células que a gente quer, que a gente tem. Então, a gente é um cálculo fixo, né? Então, é um número de células contadas dividido pelo número de quadrantes contados. Tipo, tu pode contar 2 quadrantes. Daí, tu conta em 2 quadrantes e divide por 2, né? Não divide por 4. Se tu não quer contar os 4 quadrantes, por exemplo. Vezes a diluição, né? Que naquele exemplo ali a gente fez, então, 10 e 2 depois, né? Então, 20 vezes no caso. Vezes 10 na 4, que é o fator de correção da câmara. Sempre vai ser 10 na 4. E aí tu tem, então, a quantidade de células por ml, né? E aí depois tu faz, então, faz o cálculo pro volume de célula que tu desejar, né? Mas esse aqui é o cálculo base, então, da contagem de célula da câmara. Agora a gente sai um pouco dessa parte de cultura celular e a gente começa a ir para a imunofluorescência. A imunofluorescência a gente pode fazer tanto em vivo quanto in vitro, tá? A gente faz então, análise imunohistológica ou de imunofluorescência, tanto com tecido animal quanto com cultivo de células. Então, aqui na parte in vivo, os animais são anestesiados e perfundidos com paraformol, os encéfalos são removidos, são armazenados em sacarose e depois congelados. São feitos cortes, então, de cerebral, né, realizados no criostato, ou podem ser parafinados também, tá? In vitro, as células são lavadas, então, PBS, fixadas em TFA, lavadas novamente, e aí depois eles partem para um mesmo protocolo, né? Tanto a parte in vitro quanto a parte in vivo, elas são fixadas e depois passam, então, por essa lavagem PBS, o bloqueio e a utilização de anticorpo primário e anticorpo secundário, né? Então, para a imunofluorescência, a gente depois parte depois do anticorpo secundário, então a gente coloca um DAP, que vai marcar o núcleo celular, né, por imunofluorescência, e a análise é feita em microscópio confocal. Já para a imunohistoquímica, a gente tem um complexo avidina-biotina, que vai marcar o complexo enzimático também, né? A reação cromogênica, que é o que vai dar a coloração, porque ela não vai fluorescer, né? Então, vai fazer a reação cromogênica, e a análise é feita em microscópio óptico, tá? Então, são essas diferenças entre as duas técnicas.
Então, existem vários tipos de softwares para análise de imagem, tá? Para análise de imunofluorescência e imunohistoquímica, os mais utilizados são o ImagePro Pro e o ImageJ. Eu vou trazer uns outros exemplos para vocês aqui também. Neurolucida também é utilizado, esse Cell Profiler e o PMOD, que é para análise de imagem molecular. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, exemplos práticos, né, que a gente fez. Por exemplo, né, utilizando o ImagePro Pro, a gente consegue fazer a contagem celular. Essa imagem aqui tem alguns núcleos marcados ali, e aí a gente consegue fazer uma contagem da quantidade de células que a gente tem nesse software. Ele tem 500 mil, sei lá, quantas ferramentas. Tem muitas ferramentas dentro do software. Mas as mais utilizadas, contagem celular, volume, densidade, enfim. Aqui eu trouxe um exemplo só de contagem, né? Então, ele faz essa contagem aí automática. Um exemplo que eu trouxe, que foi feito aqui, então, no mestrado do Ismael, né? Então, ele fez uma análise in vitro do risco do anticorpo vírus Zika vírus em células progenitoras neurais de ratos neonatos. Então, a gente fez cultura de neuroesferas, né, que são um conjunto, então, de células progenitoras neurais, derivadas, então, da zona subventricular de neonatos. Tá? Então, essas neuroesferas, essas culturas são feitas em placas antiaderentes, né? Então, lá no início eu falei para vocês que tem os dois tipos de características das células, né? Aderentes e não aderentes. Esse caso aqui é uma cultura não aderente, as neuroesferas. Então, aqui, o Ismael utilizou, então, o ImagePro Pro, né? Eu trouxe esse exemplo aqui. E ele analisou o perímetro, a área e o diâmetro das neuroesferas, né? Aqui um exemplo, aqui maior. Então, como é que foi feito, né? Então, tu vai fazendo o círculo, né? A circunferência aqui da célula e depois tu diz para o software o que tu quer que ele meça, né? Então, ele fez essas 3 medidas, do perímetro, da área e do diâmetro, a partir de uma única análise, né? Então, se a gente for explorar esse software, a gente consegue fazer muita coisa, né? Tem muitas ferramentas para muitos tipos de análises. Então, esse foi só um exemplo. Aqui uma análise de imagem, uma captura de imagem, né, das IPS também, feita pelo Daniel no microscópio confocal, né, com fluorescência. Então, aqui são clones de IPS, então, que apresentam uma marcação positiva para os 5 marcadores de pluripotência, né? Então, assim, uma caracterização in vitro, né? Então, a gente consegue fazer a imunofluorescência, um exemplo, né, que eu trouxe aqui, de imunofluorescência feita in vitro. Aqui também, né, foi feito in vitro, então, células tronco neurais derivadas de IPS também sendo diferenciadas, com diferentes marcadores por imunofluorescência, né, tudo in vitro. Aqui também, protocolo de neurodiferenciação das IPS. E aqui, uma imunofluorescência de diferenciação in vivo. In vivo porque foi feito em modelo animal, né? Não foi feito em cultura. Então, aqui é um tecido cerebral. Tá? Então, aqui é uma marcação de diferentes marcadores também para células cerebrais, né? Então, aqui no primeiro quadrante a gente tem marcador de NEU-N, HNA é marcador de núcleo humano, tá? E como são células tronco neurais derivadas de IPS humanas, a gente marcou núcleo humano para saber se é a célula injetada, né? E diferentes marcadores para ver se essas células se diferenciaram nesses animais, certo? Então, NEU-N para neurônio maduro, né? Aqui é a colocalização dos 2 marcadores. Então, GABA para ver se esses neurônios que se diferenciaram
qual porcentagem deles eram neurônios GABAérgicos, GFAP para ver astrócitos, NG2 para ver oligodendrócitos, KM7 para ver proliferação celular. Né? Então, só um exemplo. E a imunohistoquímica, eu trouxe outros exemplos também aqui, que a gente fez uma marcação de double cortina aqui nesses primeiros quadrados. Então, esses animais são epiléticos, tá? Aqui é controle, na IV controle, aqui também. Então, como o Dani falou lá no início, os animais epiléticos têm uma neurogênese anormal, né? E depois, durante a fase aguda, eles têm essa neurogênese anormal, e durante a fase crônica, eles têm uma redução drástica da neurogênese, né? E aqui o PV é parvalbuina, então interneurônios. Então, eles também têm uma redução a gente consegue ver aqui no SE-alone, né? Então, uma redução do double cortina, aqui na região subgranular, e uma migração anormal para o hilo, né? Desses neurônios jovens, né? A double cortina marca neurônios em migração, neurônios imaturos. E aqui uma queda desses interneurônios, né? Então, tem morte neuronal. E aqui com os animais transplantados, então com as células tronconeurais, a gente consegue ver uma recomposição da população de neurônios novos aqui na região subgranular, e aqui também uma sobrevivência maior, né, na região do hilo desses interneurônios. É só para mostrar um exemplo de imunohistoquímica, né? Aqui foi feita uma análise com outro software, né? Aqui é o ImageJ. A gente fez uma análise, então, de microglia, aqui em diferentes regiões do hipocampo dos animais. Então, a gente captura as imagens no microscópio e depois traz para o software, né? O ImageJ é um software gratuito, pode baixar no teu próprio Note. O Image Pro é pago, então a gente tem aqui no Insert para a gente utilizar. E o ImageJ é gratuito. Então, tu pode estar em casa fazendo as suas análises bem tranquilo. Então, esses aqui eu fiz para análise de microglia, né? Então, a região de CA1 aqui, só trouxe um exemplo para vocês verem como que é, né? A gente faz o ajuste ali do threshold da imagem, né? Então, deixa ela toda preto e branco, ou deixa ela vermelho e cinza, vermelho e branco, como achar melhor o contraste. E aí, a gente faz uma marcação ali dá para ver aqui no quadradinho amarelinho, né? Pode marcar em quadrado, em círculo, aqui em cima tem todas as possibilidades, né? Quadrado, círculo, ou então pode fazer a mão livre para tu demarcar a tua região de interesse, né? Então, a gente fez e ele gera os resultados aqui automático, né? Essa medida aqui se chama área fraction, a gente consegue ver o tamanho da fração da área que tu delimitou, né? E aí, com esses resultados, a gente já leva para um software de estatística e já faz a análise, né? Então, aqui foi os resultados que a gente teve a partir daquela imagem do ImageJ, né? Tanto para análise da microglia, quanto para análise dos astrócitos aqui, GFAP, quanto para análise da microglia, então, em diferentes regiões do hipocampo, né? O hilo, o CA1 e o CA3, tudo feito com o ImageJ. Um exemplo do software do Neurolucida, né, que a gente fez também, é para fazer, então, a gente utilizou esse software para fazer a análise da microglia, da morfologia da microglia, porque na epilepsia ela é alterada, né? E a gente viu, então, a morfologia dessas células individuais, né? Então, a gente conseguiu fazer com esse software a contagem do número de segmentos, o comprimento dos processos, o número de interseções e o número de terminações das células da microglia. Né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? Foi feito no giro dentado, foi feito na região de CA1, na região de CA3, né? Então, a gente conseguiu
fazer todas essas análises através desse software. A gente vê que a morfologia é bem disforme, né? Aqui tem um corpo mais ameboide, com um número de processos menores, e aqui a gente tem uma microglia aparentemente normal, né? Com um corpo celular menorzinho e com muitos processos. Então, a gente consegue ver que a morfologia é distinta, né? Entre um animal normal e um animal doente, mas a gente precisa fazer a mensuração disso para ver se realmente tem diferença, né? Então, nesse trabalho, a gente viu que sim, que tinha diferença, né, com o tratamento que foi utilizado. Um outro tipo de análise, né, saindo agora da imunofluorescência e da imunistoquímica, é a imagem molecular, né? Então, aqui a gente, no Centro de Pesquisa Preventiva, a gente tem um micropet, né, que fica lá embaixo, no laboratório de bioimagem. E através dessa tomografia, então, para animais de pequeno porte, a gente faz a análise da atividade cerebral através do consumo de glicose pelas regiões cerebrais, né? Então, aqui tem todo o protocolo, né, dos animais, e essa análise é feita com um software chamado PMOD, tá? Que é o que eu vou focar mais, né? Então, depois da administração do radiofármaco, né, eles ficam 40 minutos, então, na gaiola, né, para captação desse FDG, que é um análogo de glicose, marcado com flúor 18, né, que é um radioisótopo. E para aquisição, eles ficam de 10 a 30 minutos no PET, reconstrução das imagens e análise é feita no PMOD. Tá? Então, aqui eu trouxe uns exemplos das análises que a gente fez, utilizando o software. Tem aqui no Insert também esse software. Então, a gente pega as imagens funcionais que são geradas pelo micropet e a gente consegue, através desse software, colocalizar como atlas anatômico, né? Então, a gente seleciona a espécie, né? No nosso caso, que era o rato, né? Então, a gente seleciona o rato e a gente a gente seta, então, para as cores que tu quiser, né? Para o gradiente de cores que tu quiser. E aí a gente consegue colocalizar, né? Então, a imagem funcional com a imagem, com o atlas anatômico. Então, a gente tem no atlas do rato 57 regiões cerebrais ao total, divididas em direito e esquerdo, hemisfério direito e esquerdo. Então, através dessa imagem, a gente conseguiu gerar esse resultado, então, né, do nosso artigo, que avaliou, então, a interferência da depressão nos animais epiléticos, né? Então, a gente viu aqui, primeiro a gente tem um animal controle aqui, né? Então, quanto mais quente for a cor, maior o consumo de glicose, e quanto mais fria, então, menor o consumo, né? Então, a gente viu que esses animais normais têm um consumo de glicose normal, né? Os animais epiléticos aqui embaixo, não depressivos, eles já têm um hipometabolismo, então tem um consumo reduzido de glicose. E quando eles são, além de epiléticos, eles são depressivos, esse consumo de glicose é ainda mais reduzido, né? Então, a gente conseguiu fazer essa análise através do PMOD, né? Através dos volumes de interesse dos VOIs, que são cada região cerebral. Um outro software que a gente utilizou para esse mesmo paper foi o MATLAB para fazer a análise da rede metabólica. Então, a gente pegou os dados que foi gerado lá, todos os VOIs, né, que foi gerado da análise lá do micropet do PMOD, a gente mandou para esse software, o MATLAB, para montar essa rede metabólica, né? Então, é a interação das regiões, né, um mapa espelhado, né? E a gente vê, então, aqui a força, né, de interação dessas regiões, né, de conexões das regiões. As regiões selecionadas foram 10 regiões que são específicas, então, da fisiopatologia, tanto da depressão quanto da epilepsia, e a gente fez esse mapa, né? E a gente conseguiu fazer, então, aqui a análise das conexões
dessas regiões dos animais. A gente viu que os animais depressivos com epilepsia e depressivos têm um aumento dessas conexões anormais no cérebro deles, né? E aqui, um outro software que a gente usou para esse mesmo paper foi o SPM, para avaliar, então, clusters, né? Não região por região e não conexões, mas sim clusters de regiões cerebrais, né? E é uma análise feita voxel por voxel. Então, só para demonstrar que também houve uma redução, né, desse consumo de um modo geral, então, por clusters de regiões. Então, é isso, pessoal. Fico aberta aí a dúvidas, sugestões e tudo mais. Muito obrigada. Muito bem. Olga, podia voltar naquela parte do início da imunofluorescência, que é o processo inicial até. Eu peguei aquela parte dele. Acho que aí, né? Aqui? Quando chega ali para analisar nos programas, né? Imagem G, imagem Pro. Aqui? Não, volta, outro o processo ali. Aqui foi, tá super resumido, tá? Tipo, o protocolo de imunofluorescência, tanto de imunofluorescência quanto imunistoquímica, é bem mais extenso do que isso aqui. Aqui eu só resumi para vocês verem que tanto a parte in vivo quanto a parte in vitro, elas podem convergir para o mesmo ponto, né? Em si é diferente, mas depois elas podem convergir para o mesmo protocolo. Tanto tecido quanto cultura celular vão passar pelo mesmo protocolo de imunofluorescência ou imunistoquímica. O que tu queria? Não, era só o processo mesmo que eu estava em dúvida. Não, mas isso aqui está super resumido. Sim, tá bem mais. Tem todos os períodos de lavagem, tempo de incubação, são 2 dias, né, de protocolo. Tu deixa a incubação de anticorpo overnight, daí depois no outro dia tu bota o anticorpo secundário e assim vai. Depois a gente te passa o protocolo direitinho, mas são vários passos. Dava para ter uma aula só de imuno, porque é bem extenso o protocolo. O que a Gabi mostrou, por exemplo, para fazer uma imunocitoquímica, tanto por fluorescência quanto por DAB, que a gente chama que não é DAP, né, que é o cromógeno, que são aquelas imagens que eu acho ainda quase que mais bonitas que a imunofluorescência, que é aquelas imagens que ela mostrou que quantificou e tal no hipocampo, assim. Essas imagens aqui. Assim, ó. Essa é a imunistoquímica. Essa é uma imunistoquímica. Então, as células estão marcadas com anticorpo primário, né? E não se usa um anticorpo secundário marcado com um fluoróforo que emite fluorescência quando excitado. Ele é um cromógeno que tu vai ver isso na luz transmitida, na luz branca do teu microscópio. Microscópio óptico, não é uma medição de fluorescência. O que tu está vendo aqui, tu está vendo no ocular ali, né? No microscópio. Então, eu acho uma imagem muito bonita, muito estrutural, porque ela não extravasa a fluorescência. A imunofluorescência é que ela te permite, como uma estratégia muito interessante, fazer múltiplas marcações na mesma fatia. Aqui tu já perde essa possibilidade, né? Tem uma marcação e um cromógeno. Se tu trabalha com a imunofluorescência, tu pode marcar, como ela mostrou a colocalização, ela marcou um núcleo humano, um núcleo neuronal, né? E colocalizou a imagem. Então, são 2 anticorpos diferentes que estão na mesma fatia, né? Um antinúcleo humano específico, um antinúcleo neuronal que pegou a mesma célula, né? Mas o secundário, isso também é um cuidado que tem que ter na imunologia, né? Na imunistoquímica, o secundário ele tem que ser um anti aquele organismo que gerou o primário, né? Então, aqui, vou dar um exemplo hipotético, ela tinha um primário anti-humano que foi produzido em coelho e aqui um primário anti-neurônio que foi produzido em camundongo. O secundário, ela teve que usar um anti-coelho com um fluoróforo
verde, que emite fluorescência ali no comprimento de onda verde, e um eu falei camundongo, que emite fluorescência no comprimento de onda vermelho, né? Então, todo esse cuidado precisa ser feito na hora de montar a imunofluorescência. A imunofluorescência, o legal no confocal, por exemplo, são pseudocores, né? Não necessariamente isso aqui é verde. É muito legal isso, né? Porque na verdade, tu excita aquela molécula, né? E o que tu olha no microscópio, o que tu olha na tela, tu determina. Eu quero que seja verde, eu quero que seja azul, eu quero que seja vermelho. Mas é um comprimento de onda, normalmente a gente usa mesmo, na faixa do 488, na faixa do 633, na faixa, né? Mas pode trabalhar com as cores. E ele localiza, então ele te diz, olha, essa célula ali é uma célula humana e ela pelo menos, ela expressa alguns marcadores neuronais. Eu não sei se ela é um neurônio. Não tem como ver mais tipo de 2 marcadores, 4, 5 marcadores ao mesmo tempo. Tu vai aumentando o nível de dificuldade da técnica, né? Mas tem. Se tu pega uma pessoa bem experiente nesse tipo de metodologia, ele te apresenta isso, né? E tu pode estruturas, né? Estruturas intracelulares, né? Uma extensão da Receita Federal. Mão na parede, né? Mão na parede. Então, isso tudo depende, né, das ferramentas que se tem. Sempre cuidando dessas combinações de anticorpos, né? Sempre tem que cuidar disso. Então, no laboratório, a gente tem um conjunto de anticorpos primários, né, que vão agir, né, e vão reconhecer epítopos de superfície de um monte de coisa. Tem de núcleo, tem de axônio, tem de dendrito, tem de célula imatura, de célula madura, e aí isso vai... Depende de como é que foi até então, né, as rotinas do laboratório. Mas se tu entrar no portfólio lá de uma Santa Cruz, dos anticorpos, ou de uma outra empresa, tu marca o que tu quiser. Aqui tem um exemplo de uma marcação in vitro, ó, que a gente usou 3 marcadores. No mesmo posto. No mesmo posto. Então, aqui a gente marcou 3 cores. Então, em verde é o Tujum, que é marcador de neurônio imaturo. O Nestina, que é marcador de célula tronco neural, que é o vermelho. E o DAP, que é núcleo, né? Então, aqui a gente tem 3 marcadores em um mesmo poço. O DAP, a gente sempre deixa o azul para o DAP, né? Sim, que é mais bonito, né? Que é o mais lindo, né? Tipo aqui, por exemplo, ó, foi feito marcação para OCT4 e TRA1, né? Que são marcadores de pluripotência celular. E o DAP é o azul. Então, tipo, não tem marcador de pluripotência. Não tem esses 2 marcadores em vermelho, só tem DAP. Então, olha quanto núcleo celular tem. Então, o DAP não tem erro, ele sempre marca. Ele intercala, né? Ele entra no núcleo, intercala o DNA e emite fluorescência. E ele não perde, né? Às vezes tu olha ele, uma semana depois ele tá florescendo, sabe? E na displasia, são uns 5 marcadores, mais ou menos. O que acontece, tem que direcionar, assim, qual é o... Vamos chamar de desfecho, né? Mas qual que é o objetivo de investigação principal, né? Daí, tentando seguir uma linha, né? Quando a ideia de entrar com imunofluorescência ou imunohistoquímica no material da displasia, eu gostaria de entrar numa esfera de marcador de proliferação celular, né? Marcador de célula imatura, né? Por quê? Porque eu tento conectar o conceito da epilepsia temporal, da neurogênese aberrante pós-crise convulsiva, com a possibilidade disso também acontecer nessas regiões corticais doentes e regiões também que permanecem no córtex do paciente pós a ressecção cirúrgica e que com o passar do tempo, uma crise convulsiva, 2 crises convulsivas,
essa reorganização passa a ser prejudicial. E esse prejuízo, ele culmina no retorno à refratariedade desse paciente. Então, ele volta a não responder ao tratamento com o remédio. Por quê? Porque fica alguma coisa, mesmo depois da ressecção cirúrgica, né? Na loucura, conectando com a via de Wnt, na biologia molecular, etc., tu pensa assim, bom, se ele tem, é o que a gente acredita, ninguém comprovou nada, se ele tem uma alteração relacionada a um bloqueio da via de Wnt no tecido doente, né, pode acontecer que haja uma necessidade de ativação da via de Wnt pós-crise convulsiva para que ele não piore. A via de Wnt transcreve genes de proliferação, migração e adesão celular, por exemplo, e ela também utiliza essas vias no tecido adulto, não só na fase embrionária. Então, a célula tronco tecidual, né, não pensando só na célula tronco mesenquimal, o conceito mais fundamental da célula tronco, mas a célula tronco que está no órgão, e está em todos os órgãos, ela usa a via de Wnt para recuperar uma microlesão que aconteceu naquele tecido. Isso na homeostase natural. Então, e aí vem assim, a gente, de repente, tem indícios de que aquele cérebro doente tem um bloqueio dessa via. Desde quando, a gente não sabe. A gente agora teria que fazer um outro protocolo de IPS e tal, porque a gente não tem mais essas células reprogramadas, né? Já que não tem, como é que a gente pode tentar dar uma resposta mais imediata? Bom, eu vou tentar ver alguma coisa estrutural e não tão de resposta, né? Mas o que aquela célula, o que aquele tecido tem agora, e tentar conectar com uma possível alteração relacionada ao bloqueio da via de Wnt naquele tecido, sabe? Então, tu entra num looping, né? A pesquisa é isso, né? É aquela entrada... Esse bloqueio tem a ver com a expressão, não expressar determinado... Exatamente, porque isso é fato. Se está bloqueado, não está expressando. O que eu ainda não posso afirmar é que está bloqueado com os meros resultados que a gente tem, entende? Para poucos e sem comprovação, a gente não conseguiu reafirmar isso e tal. O tecido fresco seria ótimo novamente, tá? Como a gente conversou. Mas dentro do que nós temos, a gente tem bastante possibilidade, usando essas ferramentas, né, para ter algo a mais, né, para corroborar com isso. E o que eu acho que às vezes também a gente peca, se tu olhar os trabalhos que a Gabi fez no doutorado sanduíche, fora do Brasil, segue, né, a gente tem que mirar, né, a gente tem que lavar o chão e tentar ir organizando uma linha de raciocínio, né? Muitas vezes tu entupir o teu experimento de vertentes não adianta nada. Por exemplo, fazer uma imunistoquímica para sei lá, um anticorpo que tem ali que não faço ideia, ou que eu faço ideia, mas que não tem uma relação com aquele meu objetivo. Então, quando tu segue uma linha, normalmente tu começa a lapidar melhor o teu experimento. Então, às vezes, um monte de experimentação, aí não é mais nem experimentação que tem dentro do treinamento, só praticou, fez um monte de aulas práticas e no fim tu chutou para tudo que é lado e não enxergou nada, assim, entende? É difícil. É difícil, porque normalmente isso é uma virada de página que vem da experiência, e a experiência é tempo, não tem outra forma, né? Então, isso tudo é uma coisa que vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Então, mas aí vem a importância de tu estruturar bem, assim, os novos projetos. É claro que muitas coisas a gente acaba fazendo
com o que temos, com as ferramentas e com as possibilidades, mas tentar conectar, eu acho que é bem importante, sabe? Tentar conectar é bem importante. E trabalhar esses comportamentos eu acho muito legal, porque também quando a gente trabalha em nível de molecular, de expressão gênica, que é o chão do Fábio, assim, particularmente, né, que a gente trabalha mais, a gente só indica o resultado, né? A gente só olha, nós acreditamos que acontece essa alteração e essa alteração ela tem uma relação com esse mecanismo, porque está na bibliografia. Mas se isso é alguma coisa do acaso ou se isso tem a ver com o meu problema, esses experimentos que nos ajudam a mostrar isso. Então, tentar trazer essas coisas, tentar traçar esses experimentos. Eu acho bem importante. Assim. No início, não sei se já respondeu. No início, você tinha falado de tem células que não são aderentes e tal. Como é que funciona o cultivo daí? Troca de meio? As células tumorais. É bem complicado. A do fiquei imaginando, como é que vai trocar o meio? Não troca tudo, né? Eu não me lembro muito faz bem. Assim, ó. Mas tu tira um pouco e repõe, não é? Tem que ter cuidado. O ideal é que tu faça assim, coleta, centrifuga. Centrifuga, Né? isso mesmo. Suspende e põe de volta. Isso mesmo. É mais trabalhoso, né? Então, tu não tem essa troca de meio de aspiração, né, na confiança do processo de adesão, né? Então, tu sempre tem que pensar nisso, pensar em centrifugação. Tem como se tem uma centrífuga de placa não horizontal, né? Que é uma centrífuga de placa que é swinger, assim. Daí tu pode até centrifugar a tua célula e aspirar e fazer uma troca parcial de meio. Mas o ideal é que tu tire, aspire, né? Bota um Falcon, centrifuga, e aí ressuspende já em meio novo e coloca no meio novo. E dá para fazer ensaio de migração celular? Não. Só com aderente. Tem que formar o tapetinho aquele, né? Para a gente poder fazer lesionar a célula, né? Para depois elas cobrirem de novo. Esse ensaio é super usado, a Gabi falou em lesão, em testes assim de recuperação de pele, recuperação tecidual, sabe? Mecanismo de recuperação tecidual, cicatrização e tal, é o mesmo protocolo, sabe? Então ele é bem aplicável, é muito legal. E tem um detalhe que a Gabi falou, que é uma coisa que quando a gente fez a primeira vez, né, a gente pensou, mas espera aí, por que migração, né? Por que não proliferação, né? Porque ela reduz o soro. A premissa é que, tendo ali uma redução de soro fetal bovino na tua cultura, tu deixa a célula estanque, ela não se divide, certo? Então, ela não entra em fase de divisão celular. Quando começa a aparecer a redução daquela fenda, essa redução da fenda foi por migração, não foi por divisão. Então, essa que é a jogada do protocolo. Reduz o soro e a redução ela vai sendo gradual, né? A gente plaqueia, ela vai aderir, e aí tu começa, não me lembro se é 24 horas ou 12 horas depois, não me lembro, tu vai reduzindo, e aí tu vai fazer o risco, aquela cicatriz, aquela para lesionar ali a tua placa, quando ela tiver uma concentração, acho que é 0,5% de soro. Só um sorinho para não matar. Para não matar, sem soro, né? Às vezes mata. E aí o que acontece? Então ela não se prolifera. E aí tu consegue medir. E ela vai fotografando. No início é uma trabalheira, porque tu não sabe também qual o comportamento assim, do teu insulto, né? Eu coloquei um Zika vírus, eu coloquei um antitumoral, eu coloquei uma nova molécula, sei lá das quantas. Eu não sei quanto ela vai influenciar. Então, tu tem que vir no laboratório ali de 6 em 6 horas capturar as imagens. Depois que tu passa a primeira bateria, tu vê, eu não preciso vir
Se eu vir para o laboratório na 12ª hora e na 20ª hora, tá bom. Que daí eu tenho diferença. A gente veio de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas. E não sabia como é que ia ser. Aí depois a gente selecionou 0, 12 e 24. E daí tu traça, a primeira vez tu vai ter que fazer uma bateria assim complicada, né? De captura e observação daquelas imagens. Aí depois já... Tem períodos que não tem diferença, né? Que nada aconteceu. Então, tipo, de 3 e 6 horas não mudou nada. Então não tem por que vir ao laboratório para fazer as capturas. Né? Mas é muito bacana. Eu não entendi muito bem o porquê os 2 riscos até de 2020, né? Falando. Para a gente ter uma ideia de onde fazer a fenda. Ah, tá. A fenda ela tem que ser mais ou menos no meio daquelas duas. A gente faz as linhas paralelas, daí a gente tenta centralizar o meio do poço, né? Faz a fenda e depois, para a gente fazer a captura, a gente localiza o quadrado que é a interseção entre as duas, entendeu? Para a gente poder capturar sempre o mesmo lugar durante essas capturas de tempo, né? Porque não adianta tu capturar um quadrado aqui no tempo 0, depois outro quadrado no tempo 12, tem que ser sempre o mesmo lugar. Então, ali na interseção das duas linhas, que formam uma cruz, né? A gente consegue vai ser no mesmo ponto. Mensurar ali. E aquela medida ali que a Gabi mostrou, ela é bem certinha no objetivo de 20 vezes. 200 com o ocular. Então, ela vai pegar bem as bordinhas assim. 2 milímetros. Bem certinho. Então, pegou a placa, largou ali, é aqui no ponto de captura, porque tu não tá vendo a anterior, né? Sim. Então, tu capturou, daí agora tu vai voltar no laboratório só amanhã. Tu vai capturar aquele mesmo lugar. Depois que tu vai olhar as imagens e vai fazer aquelas medidas. Então, ele serve como um balizador, assim, para que tu acerte o ponto. Senão tu ia correr a tua captura dentro da fenda, assim, né? Não ia achar nunca, eu tinha tirado a foto, né? Então, ali dá para ver certinho. Muito bem pensado, né? É um protocolo muito simples, se tu olha assim, né? E, tipo, é bem aquele protocolo assim, eu não tenho anticorpos para investir, eu não tenho, né? Mas é um ensaio uma placa de cultura e um conjunto de células que já tem um bom resultado. E o de adesão também, ele é mais ou menos dentro dessa perspectiva, né? Tu bota a célula aderir, e aí tu fixa ela, faz uma leitura num leitor, num espectrofotômetro, e tu consegue mensurar o quanto de célula permaneceu aderida no teu processo. Quanto foi influenciada a capacidade de adesão, né, da tua amostra. E aí tu olha. Claro, daí é sempre um jogo de comparação. Bom, o meu controle, ele é X absorvância, então esse aqui é o meu padrão de 100%, então, de capacidade de adesão, e aqui estão os meus tratamentos e as minhas propostas. Ele vai comparando. O que influencia na capacidade de adesão? Pode aumentar? Pode diminuir? Tem tudo isso. Legal. Muito bem. Pessoal que está online, tudo certo? Tudo tranquilo, estou aqui escutando, estou chegando, estou do lado da PUC. Beleza. Então tá, pessoal. Então, semana que vem... Professor. Oi, sim. Tu vai colocar no Moodle as datas das apresentações? Vou. Eu deveria ter colocado já semana passada, mas eu já faço agora isso aqui. Já disponibilizo lá para vocês. Tá bom, obrigada. E outra coisa, poderia disponibilizar no Moodle também a senha do Zoom, porque alguns links de algumas aulas, elas estão pedindo a senha. Tá bem, pode deixar. Eu vou liberar, que daí é um clique que eu tenho que dar ali que eu tiro essa senha de acesso. E aí eu libero para vocês. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Então tá, galera. Bom fim de semana, então. Semana que vem nos encontramos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até daqui a pouco, né? Tô chegando. Até.